7 de novembro. O tipo de amor de Deus. O amor nunca falha, nunca desfalece, nem se torna obsoleto ou chega ao fim. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor humano depende dos sentimentos. Amamos as pessoas porque elas foram boas para nós. Elas nos ajudaram ou nos amaram primeiro. Elas fazem com que nos sentimos bem com nós mesmos ou tornam as nossas vidas mais fáceis. Então dizemos que a amamos. Ou nós as amamos porque queremos que ela nos ame. Mas esse tipo de amor se baseia no que elas estão fazendo. E se elas pararem de fazê-lo? Provavelmente deixaremos de amá-las. Esse tipo de amor vem e vai. Ele é quente e depois fica frio. Esse é o tipo de amor que sentimos no mundo. Muitos casamentos e outros relacionamentos pessoais se baseiam nesse tipo de amor. Amamos sorvete porque tem um gosto bom. E amamos as pessoas porque elas nos dão presentes bons no Natal. O amor de Deus é totalmente diferente. Ele não se baseia em nada, exceto no próprio Deus. E quando recebemos Cristo como nosso Salvador, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ver em Romanos capítulo 5, versículo 5. Como parceiros de Deus na terra, Ele espera que sejamos os seus representantes. Por isso nos equipa com o amor que precisamos para fazer a obra que Ele nos pede que façamos. Quando o amor humano termina, o que geralmente acontece, o amor de Deus que está em nós permanece disponível para terminar o que precisa ser feito. O tipo de amor de Deus não pode ser captado com a mente. Ele é um assunto do coração. O amor humano sempre chega ao fim, mas felizmente o amor de Deus nunca se acaba. Deus nos promete que o seu amor nunca falha. Confie nele. Se você confiar no amor que Deus derramou em seu coração, então poderá amar com o tipo de amor de Deus, incondicionalmente e sem fim. 8 de novembro. Deus está falando com você. Por que Deus? Revela a sua vontade. Ele fala, não apenas uma vez, mas mais de uma vez. Jó, capítulo 33, versículos 14. Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive por meio de uma voz audível. Ouvir a voz audível de Deus é raro para a maioria das pessoas e é algo inexistente para muitos. Ouvi a voz audível de Deus 3 vezes ou 4 vezes em minha vida. 2 dessas vezes foram à noite, quando fui despertada pela sua voz, simplesmente chamando o meu nome. Tudo o que eu ouvi foi Joyce. Mas eu sabia que era Deus me chamando. Ele não disse o que queria, mas eu soube instintivamente que tinha algo a ver com o meu chamado para o ministério em minha vida. Embora a clareza dessa área não tenha vindo até vários anos depois.
Ouvi a voz audível de Deus no dia em que fui cheia com o Espírito Santo, em fevereiro de 1976. Naquela manhã, clamei a Deus, confessando o quanto a minha vida era terrível, dizendo-lhe que faltava alguma coisa no meu relacionamento com Ele. Eu sentia que estava no fim das minhas forças. A sua voz pareceu encher todo o meu carro e ele disse simplesmente: Joyce, tenho-lhe ensinado a paciência. Como aquela era a primeira vez que eu ouvi algo dessa magnitude, isso me chocou e me eletrizou. Eu soube instintivamente o que ele queria dizer. Vários meses antes disso, eu havia pedido a Deus para me ensinar a paciência. Não percebo que a lição incluiria um longo período, sentindo que a minha vida estava em compasso de espera. A frustração desse sentimento chegou ao ápice naquela manhã de fevereiro, quando clamei a Deus em desespero, pedindo a Ele para fazer alguma coisa e para me dar o que quer que estivesse me faltando. Quando ouvi a voz de Deus, de repente fui cheia de fé, de que Ele faria algo maravilhoso em minha vida. Aquele evento foi o começo de um novo nível no meu relacionamento com Deus. Acho que é seguro dizer que todo novo nível em Deus é precedido por Ele falando conosco de algum modo. Ele pode não falar audivelmente, pode ser por meio de uma revelação na sua palavra, ou de uma circunstância divina que só Deus poderia promover. A sua voz pode ser simplesmente um sussurro na sua alma. Mas eu incentivo você a acreditar que Deus realmente fala ao seu povo ainda hoje. Confie nele. Peça a Deus para ajudar você a ser sensível à sua voz. Ele quer falar com você. É seu privilégio, é seu direito, como um crente em Jesus Cristo, nascido de novo, ter comunhão diretamente com Deus Pai, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. 9 de novembro. As provações revelam o seu caráter. Estejam certos e entendam que a prova e o teste da sua fé geram resistência, firmeza e paciência. Tiago, capítulo 1, versículo 3. As provações nos aprovam e os testes nos testam. Na maior parte do tempo, o propósito deles é nos mostrar quem realmente somos, revelar o nosso caráter que há em nós. Podemos ter todo o tipo de bons pensamentos acerca de nós mesmos, mas até que sejamos testados, não sabemos se esses pensamentos se tornarão realidade em nós ou não. Podemos nos considerar generosos, honestos ou profundamente comprometidos com uma verdade ou ideal específico. Mas a profundidade dessa dinâmica só se revela quando estão sob pressão. Quando passamos por provações, aprendemos se realmente temos ou não o caráter e o comprometimento que pensamos que temos. Creio que é muito importante realmente conhecer a nós mesmos. Os testes são bons para nós porque eles confirmam os nossos pontos fortes e
revelam as nossas fraquezas. Não tenha medo de encarar suas fraquezas. A força de Deus está disponível a você especificamente para supri-las. Devo dizer que antes das minhas provações gerarem a firmeza e a paciência em minha vida, elas trouxeram para fora muitas outras qualidades, mentalidades e atitudes negativas que eu não sabia que tinha. Uma razão pela qual Deus permite que passemos pelos testes e provas é para que as coisas ocultas em nossos corações possam ser expostas. Até que elas sejam reveladas, não podemos fazer nada a respeito delas. Mas quando nós as vemos, podemos começar a encará-las e pedir a Deus que nos ajude. Deus não permite que passemos por tempos difíceis, porque Ele gosta de nos ver sofrer. Ele apenas os usa para reconhecermos as nossas necessidades dele. Tudo o que você enfrenta, no fim, coopera para o seu bem, porque o torna mais forte e constrói a sua resistência, desenvolve o caráter divino, ajuda você a se conhecer e a ser capaz de lidar com as coisas em um nível honesto com Deus, e a cuidar dessas coisas para poder chegar à maturidade espiritual. Confie nele. Como você se comporta quando está sob pressão? Na próxima vez que você deparar com alguma espécie de prova ou teste, decida-se a acreditar que é para o seu bem. Colocar a sua confiança em Deus abre a porta para Ele operar milagres a partir do caos, transformando as suas fraquezas em um caráter divino. 10 de novembro. A receita mais simples. Sacrifício e oferta não desejas, nem tem prazer neles. Tu me deste a capacidade de ouvir e obedecer a tua lei, um culto mais valioso que ofertas queimadas e ofertas pelo pecado, os quais tu não requeres. Salmo 40, versículo 6. Deus tem prazer em nossa obediência. Naturalmente, não adianta nada Deus nos instruir se não estivermos dispostos a ouvir e a obedecer. Fui tocada pela história de um pastor de uma grande igreja que ministrou em uma conferência para pastores, Oklahoma. Centenas de pastores compareceram de toda a nação para ouvir aquele homem contar o que ele fizera para construir sua igreja. Ele lhes disse simplesmente: eu oro e obedeço. Eu oro e obedeço. Um dos ministros que participou da conferência compartilhou comigo sua decepção com a mensagem do pastor. Ele disse: gastei todo aquele dinheiro e viajei por toda aquela distância para ouvir este líder de renome mundial me dizer como o seu ministério havia crescido até o ponto onde está agora. Durante 3 horas, de várias maneiras, ele disse a mesma coisa. Eu oro e obedeço. Eu oro e obedeço. Eu oro e obedeço. Eu oro e obedeço. E eu fiquei pensando, sem dúvida deve haver algo mais. Olhando para trás,
para mais de 3 décadas andando com Deus, eu teria de concordar que, se traduzir em palavras a explicação mais simples para o sucesso que tenho desfrutado, também diria o mesmo. Aprendi a orar, a ouvir de Deus e depois a fazer o que Deus me diz para fazer, da melhor maneira possível. Ao longo dos anos, tenho buscado a Deus para ter orientação sobre o chamado que está sobre a minha vida e prosseguindo adiante no que sinto que Ele tem me dito para fazer. A essência de tudo é que, quando tentei fazer as coisas do meu jeito, só tive derrotas e frustração. Levei anos, mas finalmente aprendi a orar e a obedecer. Agir assim nem sempre fez com que eu fosse popular com as outras pessoas, mas orei, obedeci, e isso funcionou. O plano de Deus não é difícil, nós é que o tornamos difícil. Se você quer a vontade de Deus para a sua vida, posso lhe dar a receita para isso na forma mais simples. Ore e obedeça. Deus lhe deu a capacidade de fazer as duas coisas. Confie nele. Confiar em Deus é simples. Apenas ore e obedeça. Se você fizer isso antes que se dê conta, você terá entrado no seu plano perfeito para a sua vida. 11 de novembro. Você é amigo de Deus? Portanto, vamos nos aproximar determinantemente, confiante e com ousadia do trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus a nós, pecadores, para que possamos receber misericórdia pelos nossos erros e encontrar graça para o socorro em tempo oportuno. Para cada necessidade, ajuda adequada e socorro em boa hora, vindo exatamente quando precisamos. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Quando você recebe Deus como o seu parceiro na vida e não está interessado em fazer nada sem Ele, então você é um verdadeiro amigo de Deus. Algumas pessoas não estão tendo as necessidades atendidas porque elas estão inseguras quanto ao seu relacionamento com Deus e não oram com ousadia e com confiança. Mas quando você sabe que é amigo de Deus, isso lhe dá a ousadia para se aproximar dele a qualquer momento, para qualquer coisa. Essa amizade faz você progredir para receber as bênçãos que você sabe que são suas, de acordo com a palavra de Deus. Ter o conhecimento de que você é amigo de Deus faz com que você seja persistente, sem sentir vergonha, até sentir a vitória em seu espírito. Quando isso acontece, você sente uma libertação que lhe é permitida seguir em frente e desfrutar a vida, sabendo que Deus está atendendo a sua oração. Infelizmente, muitas pessoas têm medo de esperar qualquer coisa de Deus. Mas não há nada de errado em pedir coisas grandes a Deus e ter a expectativa de recebê-las. A amizade com o Senhor envolve oração, e a oração tem tudo a ver como se mover em fé e conseguir que as situações mudem. É uma conversa íntima entre você e Deus, o Pai.
E em nossa vida de oração, esses momentos particulares de conversa a sós com Ele, que desenvolvemos a nossa amizade. Se você tentar esperar até ser perfeito para desenvolver essa amizade divina, ela nunca acontecerá, porque sempre estamos crescendo espiritualmente. Nunca seremos perfeitos. Tudo o que Deus está pedindo é que façamos o nosso melhor todos os dias para segui-lo. O apóstolo Tiago disse: Vocês não têm porque não pedem. Ver Tiago capítulo 4, versículo 2. Comece a pedir. Confie nele. Permitir que Jesus. 12 de novembro. Deus vive em você. Que através da sua fé, Cristo possa realmente habitar, se instalar, permanecer, fazer o seu lar permanente em seus corações. Efésios capítulo 3, versículo 17. Durante muitos anos eu acreditava em Jesus Cristo como meu Salvador, mas não desfrutava uma comunhão íntima com Deus. Eu sentia que estava sempre procurando por Ele, mas não conseguia realizar o meu objetivo. Um dia, quando eu estava diante de um espelho penteando o cabelo, fiz uma pergunta simples a Ele: Deus, por que eu me sinto constantemente como se eu estivesse procurando e chegando perto sem nunca encontrá-lo? Imediatamente ouvi essas palavras dentro do meu espírito: Joyce, você está procurando do lado de fora, quando deveria me procurar no seu interior. A palavra de Deus diz que Ele vive em nós, mas muitas pessoas acham essa verdade difícil de entender. Eu também achei por muito tempo. Lembro-me de um dia, quando eu estava andando pela casa com a cabeça baixa. Eu estava abatida, estava murmurando e reclamando, dizendo: Deus, eu estou tão cansada de todas as lutas que tenho. Quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Quando vou ter uma mudança? Naquele instante, Deus me lembrou de que Ele vivia dentro de mim e que nesse fato deveria ser o suficiente para manter-me alegre. Se você nasceu de novo, Jesus habita em você pelo poder do Espírito Santo. Mas será que Deus está confortável no seu interior e se sente em casa dentro de você? Levei muito tempo para entender que Deus vive em mim, justamente com todas as outras coisas que estão acontecendo na minha vida interior. Pelo fato de muitos cristãos não estarem dispostos a se submeter aos apelos internos do Espírito Santo. Eles não estão cheios de paz. A vida interior deles está constantemente tumultuada. Mas se quisermos ser uma casa confortável para o Senhor, precisamos aprender a permanecer em paz e alegria, confiando nele para cuidar de nós. Confie nele. Deus está confortável em você? Se quiser ser uma casa confortável para o Senhor, abandone tudo o que você acredita que o deixará desconfortável e encha-se de gratidão, de paz, de alegria e simplesmente confie nele. 13 de novembro.
O amor nos liberta para perdoar. Acima de tudo, tem amor intenso e infalível uns pelos outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados, perdoa e ignora as ofensas dos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Pedro disse que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor não apenas cobre um erro, ele cobre uma multidão. O amor de Deus por nós não apenas cobriu os nossos pecados, ele realmente pagou o preço para removê-los completamente. O amor é um grande agente de limpeza poderoso. Quero que você observe que Pedro disse que devemos amar acima de tudo. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes era esperado que ele perdoasse um irmão pela mesma ofensa, Jesus disse-lhe para continuar fazendo isso quantas vezes fosse necessário. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro sugere 7 vezes, e muitas vezes me perguntei se ele estava na sexta e achava que tinha dentro dele a capacidade para se esforçar mais uma vez. Precisamos entender que é exigido que perdoemos muitas vezes. Na verdade, isso provavelmente fará parte da nossa experiência diária. Algumas das falhas que precisamos perdoar podem ser menores e bastante fáceis. Mas, ocasionalmente acontece algo grande e começamos a nos perguntar se um dia conseguiremos superar isso. Lembre-se simplesmente de que Deus nunca nos dá para fazer nada de que Ele não nos dê a capacidade para fazer. Podemos perdoar qualquer pessoa por qualquer coisa, se pedirmos que o amor de Deus flua através de nós. A Bíblia conta a história de um homem chamado José, que foi vendido como escravo por seus irmãos. Quando os irmãos de José descobriram, anos depois, que ele estava vivo e no comando do suprimento de alimentos, do qual eles pediam desesperadamente, eles tiveram medo. Eles se lembraram do quanto havia tratado José mal. E José também se lembrou, mas optou por não revelar isso a ninguém. Ele falou com seus irmãos em particular e simplesmente lhes disse que não era Deus e que a vingança pertencia a Deus e não a ele. José os perdoou livremente, incentivou-os que não tivessem medo e fez além, suprindo o sustento deles e de suas famílias. Não é de admirar que José tenha sido um poderoso líder que encontrava favor em todo lugar aonde ia. Ele conhecia o poder do amor e a importância do completo perdão. Confie nele. A Bíblia nos diz para amar, e para fazer isso precisamos perdoar uma multidão de pecados. Confie em Deus para lhe dar a capacidade de perdoar todas as coisas e agradeça a Ele por perdoar você.